Então, nosso tema, mediunidade. Eu sempre faço a introdução que eu não sou palestrante, mas como ele já falou, já pode ir direto ao assunto. E eu tenho algumas palestras, mas eu tenho 42 seminários, que variam de 3 horas a 42 de duração. Por quê? Porque a gente se afiniza no aprofundamento de alguns temas. A palestra é uma degustação, né? Você faz aquela apresentação artística. E eu considero artistas Divaldo, mesmo meus pais, são pessoas que têm um talento para transformar a fala em arte. O trabalho do professor, ele é diferente. A ideia é você compreender um determinado assunto, ou seja, tomá-lo para si e ser capaz de utilizá-lo de maneira autônoma. Ou seja, pensar com aquele conteúdo. Isso é diferente, requer um tempo maior. Nem é tanto de conteúdo, e sim de desenvolvimento do raciocínio. Então, eu não quero dizer alguma coisa a vocês, eu quero que nós pensemos juntos. E para podermos pensar juntos, é necessário a gente abrir mão das chamadas ideias pré-concebidas. Porque Epicuro já disse, se você acha que sabe alguma coisa, é muito difícil aprender sobre isso. Eu já sei tudo sobre isso, então não há nada a dizer sobre o assunto. A pessoa se fecha totalmente. E sempre há algo a dizer. Mesmo que seja algo parecido, se é uma outra pessoa, é um outro ponto de vista, uma outra abordagem sobre a mesma coisa. Por exemplo, o jeito de fazer maionese. Ah, mas eu sei fazer maionese. Sim, mas não sabe o jeito que ela faz maionese, que pode ser um jeito diferente. E aí eu conto uma historinha interessante, né? É sobre uma pessoa que fazia um peixe muito bom, um peixe maravilhoso. E alguém pediu a receita. E ela deu. Você pega esse peixe, você corta a cabeça, tempera assim, assim. Ah, mas tem que cortar a cabeça? Tem que cortar a cabeça. A primeira coisa que você faz é cortar a cabeça do peixe, e aí faz. Ok, mas por que tem que cortar a cabeça? Ah, porque eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a avó, com a bisavó, e sempre foi assim. Ok, agora eu fiquei curiosa. Por que tem que ser assim? Aí ela resolveu, vou perguntar para minha mãe, e perguntou para a mãe, ah, porque é assim que eu aprendi. A sua avó me ensinou que tinha que fazer desse jeito e tudo mais. Mas quem começou a receita? Ah, foi a sua bisavó, que era viva. E eles iam visitá-la e resolveram perguntar, bisavó, por que no peixe tem que cortar a cabeça? Mas não tem que cortar a cabeça. Como não? A senhora sempre ensinou que tinha que cortar a cabeça. Não, é que eu tinha uma assadeira de um tamanho e tinha que cortar para caber. E passou a ser uma tradição. E ninguém nunca perguntou se tinha realmente que cortar a cabeça. Por quê? Mas sempre se fez assim. Mas sempre foi desse jeito. A tradição diz que é. Mas você sabe por que começou desse jeito? Você sabe por que fizeram assim? De repente foi por um motivo totalmente alheio àquilo que você imagina que é. Não necessariamente o mais eficiente. Então, estar aberto a ideias novas é uma coisa muito interessante. E muitos me perguntam, por que você fala sobre ciência? Você tem algum preconceito? Não. Na minha casa eram 3 oradores espíritas, meu pai, minha mãe, e aí eu comecei. Meu pai era o mais velho, e o mais velho tem o quê? O privilégio da escolha, é ou não é? Não é assim que funciona? Então, ele falava temas filosóficos. A minha mãe pegava e falava temas evangélicos. Eu não vou repetir os temas, aí eu peguei o que sobrou, que era ciência. E passei a falar do assunto. Então, quando alguém pediu o tema, esse é da minha mãe. Não, esse que a agenda era junta, né? Todo mundo fazia junto. Essa é do meu pai. Aí o que sobrava era meu. E a gente começou, nos interessamos e a gente foi aprofundando. E de uns tempos para cá, eu comecei a me sentir ofendida. Ah, ela faz espiritismo científico. O que é espiritismo científico? Tem espiritismo científico? Ah, ela tem uma visão... Mas, quando a pessoa falava, dava para sentir um termo meio pejorativo, né? Ela faz ciência. Um troço ruim, mas ela faz. E tal. Por quê? É algum problema? O que é um pensamento científico? Aliás, uma palestra científica. Gente, não existe uma palestra, um tema científico. Não existe um tema científico. Como assim não existe um tema científico? Por exemplo, se nós falarmos sobre a interação materno-infantil durante o processo reencarnatório, na psicogênese do feto, isso é um tema científico? Se eu falar da conjunção astral necessária para um bom nascimento,
Não tem nada de científico, apesar do tema. Não é? Então, não é o tema que é científico, é o jeito de falar. Então, nós podemos falar do Evangelho, por exemplo, cientificamente. Quando a gente faz uma abordagem de natureza histórica, de natureza arqueológica sobre o Evangelho, é uma palestra científica. Então, não existe um tema científico. O tema é o Evangelho, a palestra é científica. Ou posso falar de um tema científico, por exemplo, física quântica, de um jeito absolutamente místico. Por exemplo, a interação do nosso ser com o além e as forças cósmicas e telúricas, e aí viajamos profundamente no misticismo, apesar do tema ser física quântica. Ou seja, não é o tema que é científico, e sim a maneira com que você aborda qualquer tema. Você pode abordar de maneira mística, onde você fala sobre as suas emoções a respeito de um determinado tema, ou pode falar de maneira científica. E o que é falar de maneira científica? Era uma coisa difícil de definir, até que recentemente eu li um trabalho que eu me apaixonei, porque ele definiu o pensamento científico de uma maneira que eu nunca tinha pensado antes. E que era a diferença entre o chamado pensamento místico e o pensamento científico. Qual é o segredo? E o segredo é um pequeno exercício que a gente pode fazer, né? Por exemplo, Mary viajou para a praia com sua mãe num carro vermelho. Ficaram algumas horas na praia, almoçaram um sanduíche, se divertiram muito e voltaram para casa. Uma história super simples, certo? Aí eu pergunto a vocês, qual a cor do carro? Eles comeram peixe fritas no almoço? Ouviram música quando estavam lá? Bom, com esse pequeno experimento, nós demonstramos o que os autores disseram. As palavras mais difíceis de serem ditas em inglês, e agora eu vou extrapolar em qualquer idioma, não é eu te amo, essa é mole. As palavras mais difíceis são eu não sei. Porque a primeira pergunta tinha resposta, as outras duas não tinham resposta nenhuma. Vocês não podem afirmar o que eles comeram e não podem afirmar se ouviram música. Certo? A resposta é eu não sei. E não sim nem não. Eu não sei. Mas a gente não diz isso, né? Por quê? Porque pega mal. Eu vou dizer de público que eu não sei, eu tenho que inventar alguma coisa. E aí você inventa. E no momento que você inventa, você deixou de ser científico. Então, qual o segredo da ciência? O segredo é eu não sei. Ou seja, não invente uma resposta para uma coisa que você não sabe. No momento que você inventou qualquer resposta que seja, você deixou de ser científico. E entrou no quê? No caminho da superstição. Eu ouvi falar que alguém disse que Chico Xavier contou. Isso é o quê? Folclore. Tem testemunhas? Está escrito? Não, você está inventando. Porque não tem coragem de dizer, eu não faço a menor ideia. É essa a diferença entre ciência e superstição. Então o cientista olha, eu não sei. Então vamos embora pesquisar, para a gente saber. Agora, se você parte do pressuposto que já sabe tudo, vai pesquisar o quê? Por que você vai pesquisar se você já sabe? Se você já tem uma resposta. E de onde veio sua resposta? Meu guia disse. Agora, tem muitos guias diferentes, né? E se cada um tiver uma opinião diferente? Como é que a gente vai ficar? Ah, mas ele é uma pessoa muito respeitável, o guia dele deve ser bom. Você está vendo o guia dele? E se ele não tiver de bom humor nesse dia? Como fica? E agora? Então você não tem nenhuma sustentação para afirmar isso. Aí eu ouvi falar, todo mundo faz assim. Quem é todo mundo? Todo mundo que eu conheço. Você conhece todo mundo que existe? Na Malásia eles fazem assim também? Em Singapura eles também fazem assim? Em todos os países eles fazem assim? Ou só aqui? Então como é que você pode afirmar que todo mundo faz desse jeito? Você não pode afirmar. Então quando você diz que todo mundo faz assim, você está fazendo o quê? Inventando. Está inventando. Você está dizendo que não sabe. E passa a usar isso como uma tradição. É essa a diferença. Então, quando você diz que alguma coisa é científica, primeira coisa, o que ele não sabe não se diz. E quando não tem certeza, também não diz.
E se há uma dúvida, ele diz, olha, existem duas possibilidades. Qualquer uma pode ser verdadeira. Vai ser um antagônico, sim, mas qualquer uma pode ser verdadeira. É preciso testar antes. Então, não afirme o que não sabe. Ah, mas eu posso fazer isso? Pode, se não for espírita. Como assim? Porque na definição de espiritismo está, é uma filosofia. Ah, então eu posso falar o que eu quiser, né? Pode, até certo ponto. Porque não é só uma filosofia. É uma filosofia de bases científicas. Acabou. Pronto. É uma filosofia de base. Acabou, não pode inventar mais. Você pode até discutir, mas só em cima de evidências. Não pode inventar. Se inventou, deixou de ser espiritismo. Porque se não tem base científica, não é espiritismo. Se é filosofia, a definição de filosofia é amor ao saber. Saber é a busca do conhecimento. O que é conhecimento? É uma crença verdadeira e justificada. O que é justificar? É justificar racionalmente. Se você não pode justificar racionalmente, não é conhecimento, não é filosofia, logo não é o quê? Espiritismo. Como assim? Você acredita na reencarnação? Aí, por quê? Se você não sabe dizer por quê, significa que a sua crença não tem o quê? Justificativa. Se não tem justificativa, não é conhecimento. Se não é conhecimento, não é filosofia. Se não é filosofia, não é espiritismo. Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Sim. Por quê? Não sei. Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, não é filosofia, não é espiritismo. Então é o quê? É só uma crença que você tem. Qual a diferença de acreditar na reencarnação, de acreditar na vida após a morte, de acreditar em unicórnios e duendes? Por que você acredita nas fadas? Porque sim. Por que você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Porque sim. É a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Para ter diferença, você precisa o quê? Justificar. Por que você acredita na imortalidade da alma? Existem evidências disso? Existe alguma pesquisa? Existe alguma sustentação? Existe alguma argumentação lógica? Tem. Ah, então é conhecimento. Qual é? Agora, eu não sei. Não sei. Ok, você tem o direito de não saber? Tem. Por isso o Espiritismo diz, amai-vos e... Você quer ser espírita, não tem que estudar. Ah, mas eu não quero estudar. Então tem outras religiões, tem várias opções que aceitam você sem isso. Tá? Basta aceitar Jesus no seu coração. É ou não é? E claro, e pagar uma quantia módica para você entrar. Tem ou não tem essa opção? Tem. Agora, o Espiritismo pressupõe o quê? Que a gente precisa se informar, para que não seja apenas uma superstição. Eu acredito na reencarnação, porque é lindo, porque eu sinto que isso é real e tal. Isso não é suficiente para você ser espírita, tá? É suficiente para você ser espiritualista. Acredito que existe alguma coisa além da matéria. Beleza, espiritualista. Então você diz, eu sou espiritualista. Agora, ser espírita requer uma fundamentação. Então, ser espírita, acredito em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, evolução espiritual. Por quê? Aí você explica. Por causa disso, disso, disso. E tem explicação? Tem. Tem explicação. E aí você se torna espírita. Porque, é claro, o espiritismo não é só uma filosofia de bases científicas. Por isso que você tem que ter certeza. Por causa das consequências ético-morais. Tá? Se você realmente tiver certeza de que esses princípios são verdadeiros, você muda de vida. Você muda de comportamento. Mas por que muda de comportamento? É necessário? Não é necessário, é consequência. Não é necessário você mudar de comportamento, é uma consequência de saber a informação. Você não vai conseguir fazer o que fazia antes sabendo disso. Sabendo que se enfiar a mão num determinado lugar vai pegar uma doença, você vai fazer isso? Não. Então, no momento em que você é informado da existência da vida após a morte, você tem consequências para isso. Mas isso só vai funcionar se você tiver certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Na dúvida, a gente faz o que você está fazendo. Por quê? Não há nenhuma confiança, não há convicção. Sem convicção, não há mudanças comportamentais. A gente não muda absolutamente nada. Então, você acredita na reencarnação, mas vive como não acreditasse. Você acredita na comunicabilidade dos espíritos, mas vive e se comporta como se não fosse verdade. Que diferença fez? Nenhuma. Só que a gente não pode confundir. Isso não é espiritismo.
Então, ser espírita tem consequências, tá? Como muitas filosofias trazem consequências. Ele vai fazer você ver a realidade diferente. Como assim? Toda vez que a gente olha a realidade, nós usamos 3 critérios para avaliá-las, tá? Você abriu os olhos e pergunta, isso é real? Isso é de verdade? Então, o primeiro critério é o cognitivo. Se uma coisa é verdadeira ou se alguma coisa é falsa. Você abriu os olhos. Como, por exemplo, Camilo Castelo Branco, né? Abriu os olhos e viu o doutor Bezerra sentado numa poltrona no quarto dele. Ele abriu os olhos, olhou o doutor Bezerra, que já tinha morrido há algum tempo, e disse, das duas, uma. Ou eu desenvolvi a mediunidade ou eu morri. Aí o doutor Bezerra virou, não desenvolveu a mediunidade. Então eu morri, foi. Aí recebeu no mundo espiritual. Então imagina que você abre os olhos e vê o doutor Bezerra lá. Qual é a primeira pergunta? Eu morri ou estou sonhando? Não é não? Então você vai perguntar se o que você está vendo é real ou não. É a primeira coisa que a pessoa faz com tudo. Por exemplo, você saiu, deu uma olhada ali e vê um disco voador pairando ali nas coisas. O que é que você faz? Sério, sem hipocrisia. Você viu um disco voador ali, parado. Fala sério, o que é que você faz? Você chama aqui, vem cá, meu bem, dá uma olhadinha, tá vendo alguma coisa? Fala sério, é isso ou não é que você faz? Você vai pedir alguém para confirmar que você não está alucinando. Não estou tendo surto nem nada. Você quer alguém... Depois que alguém disser que viu também, vamos pegar uma câmera. Agora, antes, você vai dizer para todo mundo que está tendo um disco voador? E se for mentira? E se você estiver tendo alguma coisa? Você vai querer que todo mundo saiba? Não. Então você segura a onda e vê se alguém confirma. Você está vendo alguma coisa ali? Dá uma olhadinha. Tem uma coisa estranha? Não? Aí você fica quieta. É ou não é? É uma garantia, né? Aí você vai no neurologista no dia seguinte para ter uma confirmação. Estou tendo uns troços, tá? Que normalmente é o que qualquer pessoa faz. Então, o primeiro critério é cognitivo. Se uma coisa é verdadeira ou não, se é real ou não. Identificado a realidade ou não de um fenômeno, o segundo passo é um critério ético. Se uma coisa é boa ou se alguma coisa é má. Isso é bom para mim? Isso é mal? Qual o nível de bem-estar ou de mal-estar que isso vai gerar? Então, você vai calcular as vantagens e desvantagens de um fenômeno. Com relação a você, com relação à sociedade, com relação às outras pessoas. Então, o segundo critério de avaliação da realidade é ético. E o terceiro é estético, se é bonito ou feio. A gente está sempre olhando. Olha, ficou lindo isso, ou não ficou feio, horroroso. E cada um tem o quê? Os seus princípios pelos quais usa esses critérios. Então, os critérios são 3. Cognitivo, verdadeiro ou falso. Ético, bom ou mal. E estético, bonito ou feio. E toda vez que a gente olha qualquer coisa, a gente faz esse julgamento. Verdadeiro ou falso, bom ou mal, bonito ou feio. Agora, o resultado dessa avaliação é igual para todo mundo? Não. Mas por quê? Se os critérios são os mesmos, por que os resultados são diferentes? Porque você avalia a partir de alguns princípios. Quais são os seus princípios? Em quais princípios você baseia os seus critérios de avaliação da realidade? Se uma coisa é verdadeira ou falsa, boa ou mal, bonita e feia. Bom, se você é espírita, os princípios são: Deus existe. Bom, se Deus existe, então, muitas coisas que para alguns são falsas, para o espírita pode ser verdadeira. Ou vice-versa. Muitas coisas que para alguns são absolutamente verdadeiras, para o espírito é falsa. Por quê? Porque o nosso critério de avaliação da realidade não está baseado no materialismo, ou seja, que a matéria explica a si mesma. Nós achamos que não explica. Tem coisas que a matéria não explica. Então, no momento em que você pensa assim, quando você olhar o que é real e o que não é, você já vai ter uma folga que os materialistas não têm. Então, se um materialista vê uma pessoa morta e diz, fiquei maluco, e essa é a verdade, a gente pode achar que talvez não esteja. Não é não? É uma vantagem. Talvez não esteja totalmente maluco. Pode ser, vai que é. De repente, você desenvolveu a mediunidade, ou melhor, morreu. Né? O materialista nunca vai pensar que morreu, né? Por quê? Porque para ele, morreu, acabou. Se ele continua vivo, então não morreu. Está me enganando. Então, o materialista no mundo espiritual não acredita que está morto de jeito nenhum. Tem gente que não acredita que está morta de jeito nenhum? Tem. Mas ela está. Mas ela não acredita que está. Por quê?
Porque para ela não existe nada depois da morte. Então é natural que muitos espíritos não acreditem que estão mortos. Pensa bem, você é absolutamente materialista. Abriu os olhos e vê gente morta, surtei. Aí o morto vai tentar falar com você, você escuta? Não, você se manda. E vai dizer, desenvolvi esquizofrenia. Eu devo estar internado no hospital, delirando. E tudo isso aqui é imaginação. Sério, é isso que você vai pensar. Por quê? Porque o seu critério de avaliação da realidade é o quê? Materialista. Então, muda o que é real, o que não é para você? Muda. Bom, e o bom e mal? Nossa, fica totalmente diferente. Para a espírita, às vezes, o que é bom é mal, o que é mal é bom, e fica uma confusão. Por quê? Porque nós acreditamos na vida após a morte, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação. Isso torna o quê? Os nossos critérios totalmente diferentes. Então você olha, nossa, que coisa maravilhosa. Que maravilhoso, um troço horrível desse. Não, você vê ali. Você vai ver ali coisas que o materialista não vai ver. Como assim? O bom e mal fica totalmente diferente. Por exemplo, Richard Dawkins, que é um cientista emérito, que é um dos principais pilares da teoria darwiniana da evolução, que escreveu Deus um Delírio, que é um ateu convicto e militante, né? Ele diz o seguinte: ter um filho com síndrome de Down é o pior tipo de egoísmo e falta de cidadania que uma pessoa pode ter. Porque você está produzindo uma pessoa sem futuro, que vai ganhar mais do que produz e vai ser um ônus para a sociedade. Ou seja, para ele, ter um filho com Down é uma coisa horrível, muito ruim. Agora, você como espírita tem a mesma visão?